Olá, galerinha! Nós estamos aqui hoje para ver mais uma aula de matemática. Agora a gente vai aprender um pouquinho de análise combinatória. Primeiro a gente vai iniciar com uma introdução. Então eu peço a vocês que se inscrevam no canal para que vocês recebam as próximas aulas que eu vou estar enviando de análise combinatória também, certo? Então, como é a introdução, nós vamos entender um pouco do que é o princípio fundamental da contagem, certo? O princípio aditivo e multiplicativo. Então vamos lá. A partir desse primeiro exemplo, vamos observar o primeiro exemplo para a gente entender. Pedro é um homem de negócios e possui 2 ternos, 4 camisas, 3 gravatas, 2 pares de sapatos. De quantas maneiras diferentes ele pode se vestir para uma reunião, sabendo que ele vai usar um terno, uma camisa, uma gravata e um par de sapatos? Então vamos lá. Primeiro a gente vai observar através do raciocínio lógico, né? Observando a possibilidade. Se coloque no lugar de Pedro. Primeiro você vai escolher o terno. Então, terno vem primeiro. Quantas opções ele tem de terno? 2. Vamos lá. Agora, ele vai escolher a camisa. Suponha que ele escolheu o terno azul, tem azul e preto. Ele escolheu o azul ou o preto. E aí depois ele tem opções de camisa. Aí ele tem 4 opções de camisas. E depois que escolheu a camisa, ele tem ainda 3 opções de gravatas, né? Fiz o G ali, e o S de sapatos. Depois que escolheu a gravata, ele tem 2 opções de sapatos. Então o que acontece? Ele pode escolher o terno 1 ou terno 2, e aí depois a camisa 1, 2, 3 ou 4, depois a gravata 1, 2 ou 3 e um dos pares de sapato. Então, nesse caso, a gente vai ter que fazer uma multiplicação. Eu já explico o porquê da multiplicação, certo? Vamos lá. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 3, 24. 24 vezes 2, 48. Então, ele tem 48 maneiras. Por que isso acontece? Se a gente resolver essa questão através de diagrama, que é uma outra maneira de resolver, utilizando também esse princípio, a gente vai observar, vou passar para o slide seguinte para a gente ter espaço, certo? A gente vai observar o seguinte: suponha que ele escolheu o terno 1, certo? Aí quando ele escolhe o terno 1, ele pode escolher a camisa 1, ele pode escolher a camisa 2, ele pode escolher a camisa 3 e ele pode escolher ainda a camisa 4. Aí suponha que ele escolheu o terno 1 e camisa 1, aí ele pode escolher a gravata 1, ele ainda pode escolher a gravata 2 e pode escolher a gravata 3. Escolheu a gravata 1, ele pode escolher sapato 1 ou então sapato 2. Escolheu o terno 1, camisa 1, gravata 2, ele pode escolher sapato 1 ou sapato 2. Escolheu o terno 1, camisa 1 e gravata 3, ele pode escolher sapato 1, sapato 2 também. Então, só para essas opções da camisa 1, a gente tem terno 1 e camisa 1, a gente tem 6 maneiras diferentes dele se vestir, né? Então, para essa camisa 2 aqui também vão ser 6 maneiras. Para essa camisa 3 também 6 maneiras. E para a camisa 4 também 6 maneiras. Só que o que acontece? Aqui tudo que a gente fez, todo esse diagrama, foi apenas com o terno 1. Ainda tem o terno 2. Então, o total para o terno 1 são 24 possibilidades, somando tudo. E o total para o terno 2 também são 24, porque funciona do mesmo jeito. Somando os dois dão 48 maneiras diferentes. Por quê? Porque no caso anterior nós multiplicamos e nesse caso nós somamos aqui cada grupinho. Já vou explicar para vocês. Vamos ver só mais alguns exemplos, certo? Mais um exemplo. Uma moeda é lançada 3 vezes sucessivamente. Quais são as sequências possíveis de faces obtidas nesse lançamento? Primeiro, vamos descobrir, antes do que a questão está pedindo, só por uma questão de estudo mesmo, vamos descobrir a quantidade de maneiras diferentes que a gente pode ter o resultado dos lançamentos, né? Dos 3. Então, o primeiro lançamento pode dar cara ou pode dar coroa, 2 possibilidades. Segundo lançamento pode dar cara ou pode dar coroa, 2 possibilidades de novo. Terceiro lançamento pode dar cara, pode dar coroa. Multiplicando, 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8. Então são 8 maneiras diferentes. Se a gente fizesse o diagrama, o que a gente teria? Primeiro lançamento. Suponha que saiu cara, né? Se saiu cara no primeiro, o segundo lançamento pode ser o quê? Pode ser cara
ou pode ser coroa. E o terceiro lançamento? Suponha que o segundo foi cara. O terceiro pode ser cara ou pode ser coroa. Mas se no segundo foi coroa, o terceiro pode ser cara ou pode ser coroa. Já é outra maneira. E se em vez do primeiro lançamento ter dado cara, desse coroa, então a gente teria coroa, cara, ou então coroa, coroa, e por último, se for coroa, cara, cara ou coroa, e aqui cara ou coroa. Então a questão pergunta quais são as sequências possíveis. Pode ser cara, 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 essa é a resposta. Pode ser cara, coroa, perdão, cara, 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 coroa, cara, coroa, cara, cara, coroa, 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 cara, cara, coroa, cara, coroa, 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 cara, coroa, coroa, coroa. Então, o total são 8 maneiras diferentes. Essas maneiras, essas sequências são a que eu acabei de citar para vocês através do diagrama. Então, quando ele pede a quantidade de maneiras, essa forma de resolver ela é mais rápida. Quando ele pede as sequências, aí você pode usar o diagrama, que também te ajuda, né, a obter os resultados. Mas se ele quer só a quantidade, o primeiro método ele é mais rápido, certo? Vamos lá. Último exemplo, né? O que a gente vai ver agora. A senha secundária de um banco imaginário é composta por uma vogal e uma consoante. Nessa ordem, ambas provenientes do nome do cliente. Qual cliente terá mais opções de senha? Senhor Darli Munhoz ou Senhor Tiago Bruce? Então vamos lá. Primeiro cliente. O primeiro cliente, que é o Darli Munhoz, ele vai ter que escolher uma vogal e ele vai ter que escolher uma consoante, nessa ordem. Então, primeiro, escolhendo a vogal, quais são as opções ele tem? Ele pode escolher o A, o I, o U e o O. Então, ele tem 4 opções. Consoantes, ele pode escolher o D, o R e o L, 3, o M, 4, N, 5, H, 6 e Z, 7. 7 consoantes diferentes. Então, multiplicando, né, para cada vogal vai ter 7 opções de consoantes. Multiplicando, vai dar 28. Vamos lá. Então, 28 maneiras para o primeiro cliente. Segundo cliente, ele pode escolher uma vogal e uma consoante também nessa ordem. Ele tem a opção do I, A, O, U e E, das 5 vogais, ou seja, todas as vogais. E consoante, 1, 2, 3, 4, 5, 6 consoantes. Quando a gente multiplica, a gente vai ter o resultado 6 vezes 5, 30. 30 maneiras diferentes, que é maior que a do primeiro cliente. Então, qual cliente terá mais opções de senha? O cliente que terá mais opções de senha é Tiago, certo? Tiago é o cliente que terá mais opções de senha. Então foi mais rápido pelo primeiro método, né? Porque a gente não precisou escrever todas as vogais e todas as consoantes possíveis. Só fez a multiplicação. Por que multiplicação e não adição? Vamos descobrir agora qual é a diferença entre um e outro, certo? Vamos lá. Princípio aditivo e princípio multiplicativo. Primeiro, o princípio aditivo, que vem de adição, de soma. Quando a gente tem dois conjuntos que são disjuntos, o que é disjuntos? Eles não têm elementos em comum. Por exemplo, o conjunto de vogais e o conjunto de consoantes são conjuntos disjuntos, porque não tem como uma letra ser vogal e ser consoante também. Ou ela é vogal ou ela é consoante. Então, esse é um exemplo. Em que A tem X elementos e B tem Y, tem lá uma quantidade qualquer, para escolher um elemento de A ou um elemento de B, a gente tem que vai ser somada a quantidade de elemento de A com a quantidade de elemento de B. Vamos ver um exemplo para vocês entenderem melhor. André tem 7 livros de história, 9 livros de literatura e 3 livros de inglês. De quantas maneiras diferentes ele pode escolher um desses livros para presentear um amigo? Então prestem atenção. Supondo que o conjunto A é o conjunto dos livros de história, o conjunto B é o conjunto dos livros de literatura, estão entendendo a ideia da definição, e o conjunto C é o conjunto dos livros de inglês. Então, são conjuntos disjuntos, ou seja, nenhum elemento está nos dois conjuntos, e ele tem 7 opções no primeiro conjunto para escolher, 9 opções no segundo conjunto e 3 opções no terceiro. Ele vai escolher apenas um, então ele vai escolher
ou um livro do conjunto A, ou um livro de história, ou um livro de literatura, ou um livro de inglês. Então, por isso, a gente usa soma, porque a gente está tratando de ou um ou outro, não vai escolher elemento de cada conjunto. Então, 7 mais 9, 16, mais 3, 19. Ou 9 mais 3, 12, mais 7, 19, né? A ordem não altera a soma. Então, nesse primeiro exemplo, quantas maneiras ele tem? Ele tem 19 maneiras, né? Ele só escolheu um livro. Vamos ver o próximo, para ver se vocês entenderam. Então, observem, é muito importante esse ou aqui, ó. André, ele vai escolher um desses livros. Ele não vai escolher um de cada, ele vai escolher um dos. Então, ou ele escolhe de história, ou de literatura, ou de inglês. Próximo exemplo. Agora o exemplo é do princípio multiplicativo. Sejam A e B dois conjuntos disjuntos, pode ser A e B, pode ser ABC, pode ser... o exemplo da definição está usando dois conjuntos, mas vocês viram que nós respondemos exemplo de 3 conjuntos, então poderia ser 4 conjuntos, 5. A quantidade não é pré-definida, tá? Usa a regra para qualquer quantidade. Então, A tem X elementos e B tem Y elementos. Para escolher um elemento de A e um elemento de B e um elemento de B, tem-se X vezes Y maneiras de se fazer essa escolha, maneiras diferentes. Então, vamos lá. A gente tem 7 opções do livro de história. Olha o que está dizendo no exemplo. André tem 7 livros de história, 9 livros de literatura e 3 livros de inglês. Mesma quantidade do exemplo anterior. Agora, suponha que ele queira dar para o seu amigo um livro de história, um de literatura e um de inglês. Então, ele vai pegar um de cada, certo? Nessa ordem. Então, de quantas maneiras ele pode fazer isso? Então, ele primeiro vai escolher de história. 7 opções. Primeiro livro escolhido. Segundo livro escolhido vai ser um de literatura, então ele tem 9 possibilidades diferentes. E terceiro livro escolhido vai ser o de inglês. Então, como ele vai escolher um de cada, a gente não vai somar, a gente vai multiplicar, certo? Então, vejam, 7 vezes 9 vai dar 63, é só vocês fazerem 7 vezes 10, 70, menos 7, 63. Vezes 3, vamos lá? 63 vezes 3... vai dar 189. 3 vezes 3, 9. 63 vezes 3 vezes 3, 9. Dá o 9. E 3 vezes 6, 18. 189. Então, ele tem 189 maneiras. No outro exemplo, a gente tinha 19 maneiras, porque foi uma soma. Ele só escolheu um livro. Agora, tem 3. Ele vai escolher 3 livros. Então, para o mesmo livro de história, ele pode escolher, um exemplo, um livro de Segunda Guerra Mundial, ele pode escolher qualquer um dos de literatura ou qualquer um dos de inglês, que será uma maneira diferente de se ele escolher um outro livro de história, ou escolher o mesmo livro de história e manter o livro de literatura e trocar o de inglês. Então, vão ser muito mais maneiras. Como ele está pedindo um de cada, a forma de escolha vai ser maior, então por isso 189, certo? Aguardo vocês na aula 2 de análise combinatória, certo? Espero que vocês tenham gostado. Curtam, comentem, compartilhem, beleza? E esperem a próxima aula que eu já vou lançar.